Valendo para você mais uma entrevista do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Hoje um assunto muito importante, saúde. E o nosso convidado é o Dr. Ayrton de Arcângelo Júnior. O Dr. Ayrton é filho do saudoso Ayrton Arcanjo, Dona Alda, é um orlandino. E na verdade a nossa entrevista vai se dividir em duas partes. A trajetória dele pessoal e também profissional como médico e hoje pela atividade que ele exerce na prestação de serviços na área de saúde à nossa Prefeitura Municipal. Doutor Ayrton, um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição para a gente fazer um bate-papo aqui. Veja bem, aqui nós temos as famílias Arcângelo e Trito. Sim. Famílias extremamente conhecidas. É importante que você fale do seu saudoso pai, que aliás fui vereador junto com ele no meu primeiro mandato na Câmara Municipal e também da sua mãe. Gostaria que você trouxesse essa história até como forma também, né, doutor, de homenageá-los nesse momento. Bom, os meus pais são uma referência na minha vida, eram pessoas muito honestas, íntegras e trabalhadoras e sempre procuraram ter um objetivo de me colocar no trilho certo, no caminho certo. E sempre, nunca mediram esforços em tudo que a gente precisou para se tornar um adulto decente na vida. Meu pai, trabalhador, de segunda a segunda, eu até falava para ele, pai, hoje é domingo, descansa um pouco, vai viajar, vai passear, mas não, ele morreu trabalhando, apesar que no final ele teve um problema de saúde, não conseguiu trabalhar, mas até o momento que ele tinha capacidade, ele trabalhava de segunda a segunda. Minha mãe é a mesma coisa, sempre trabalhou e sempre procurou ensinar as boas coisas pra gente. Agora, na verdade, ambos atuaram e a família, né, atuava no setor do comércio, né? Exato. E de forma específica também nessa parte do segmento, né? De funerária também, o seu pai, a sua mãe. Quanto tempo ficou aquela loja ali na Rua 1, que era uma referência aqui na cidade de Orlândia? Olha, até eles morrerem, né? Aí a partir do momento que eles morreram que fecharam a loja. Mas tempo que quase a minha idade aproximadamente, mais de 50 anos eu acredito. Hoje você tem 56 anos de idade. E como é que foi a sua infância aqui em Orlândia? E é uma pergunta que eu faço aos nossos entrevistados que são de Orlândia, que hoje tem uma carreira, não só no teu caso no segmento da medicina e também na área empresarial. A gente quer saber a sua trajetória aqui, sua primeira professora, qual foi a escola que você estudou, como é que foi a sua vida de infância, adolescência, que depois de adolescência você seguiu o rumo em direção ao Uberaba, né, doutor? Bom, eu tive uma infância muito boa, né? A gente, na nossa época, você podia andar de bicicleta pela rua com tranquilidade, jogava bola na rua. E a gente brincava do básico. Amarelinha, jogava bola, andava de bicicleta, estudava. Eu estudei no Coronel até a 8ª série. E a parte do ginasial foi onde? Até a 8ª. Depois eu fiz o colegial no Alcídio, o primeiro e segundo colegial no Alcídio, depois eu fiz o terceirão em Ribeirão. Olha que coisa interessante, né? O Alcídio tinha o ensino médio. Ensino médio. Não era ainda profissionalizante naquela época. Não. Explica essa característica. Era um colégio de segundo grau, normal. Que tinha os 3 anos de colegial. Era um colégio... Aí depois que veio a ETEC, né? O estudo técnico. Mas não, era um colégio normal. Que agora parece que é aqui no... Não, Paulo Souza, né? Que é na Avenida 10. Quem não quer fazer o técnico é no Oswaldo Ribeiro. Isso. Só para explicar bem, a parte do dito ensino médio, que no nosso tempo era o colegial. Né? Nós temos duas opções em Orlândia. Tem a opção do Oswaldo, que é da Secretaria da Educação, e tem também no próprio Alcídio, que tem uma ligação não com a Secretaria da Educação, mas com a Secretaria de Desenvolvimento. Pouca gente sabe disso, né? A própria Fundação Paula Souza é ligada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E era muito natural isso. Comigo aconteceu, ainda que eu seja um pouco mais velho que você,
a gente tinha essa opção, fazia o ensino médio e depois seguia para Ribeirão Preto. Você Exato. chegou a fazer cursinho? Fiz um ano de cursinho. Um ano. Qual era o curso que você fez? Você lembra? Eu fiz o ângulo, mas em Rio Preto. Você fez em Rio Preto? Eu fiz em Rio Preto. Tinha um primo morando lá e eu acabei indo ficar com... Quer dizer, você não fez em Ribeirão, foi Não, em São fiz José do São José do Rio Rio Preto. Preto. E essa questão de fazer depois, natural, o vestibular, por que a opção da medicina? Tem alguém da família, algum parente que lhe inspirou? Não. Eu que escolhi mesmo em casa, existia uma certa resistência, para que você vai fazer medicina e tal, vem trabalhar com a gente. Mas eu sempre gostei, achei que era o caminho era esse. E naquela época que você escolheu, quem era o médico de referência? Assim, no cenário nacional mesmo, vamos dizer assim. Ah, não, acho que não tinha nenhum específico. Nenhum específico, não. Aí você fez o vestibular e ingressou direto na então Faculdade de Uberaba, que hoje é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é isso? Exato. Na época já era federal, só que só tinha medicina. Quando 1 ou 2 anos antes de eu formar, abriram enfermagem. E foi o primeiro passo para gradualmente virem mais cursos. E no caso, nós temos aqui tanta gente de Orlândia que cursou. Me ajude a lembrar quem foi da sua época e mesmo aqueles que já se aposentaram. Por exemplo, o doutor Bianco, né? Dr. Bianco. Ele formou lá, de uma geração mais antiga, e ele teve toda a formação lá em Uberaba e virou até radialista na cidade. Nossa. Por causa do potencial de voz dele. E foi um dos nossos entrevistados, inclusive recentemente lançou um livro também sobre o Dr. Jorge Bastos, que era um médico benemerente lá da cidade de Estados Oliveira. Lembre de alguns que estudaram com você, Ayrton. Aqui o que eu tenho de referência, que na verdade não estudou comigo, mas o Dr. Sérgio Bordim, ex-prefeito, ele formou um ano depois de mim. Eu formei em 93, ele formou em 94, então ele formou lá. Mas eu tenho vários antigos, né? O Mazinho, o Sérgio Bruno, acho que o Pitico também que formou lá. Vincenzo Savarez. O Alcides. Perfeito, Cavazini. Enfim, o Fausto Félix. Fausto é uma referência, né? Perfeitamente. Na medicina, hoje está lá no Dante Pazanese, exato, inclusive diretor do Dante Pazanese. É uma escola boa de referência, né? O Dante? Não, as duas, tanto a fundação como a própria faculdade. E lá na sua convivência, você já chegou a exercer a medicina talvez no hospital? Como é que foi a sua vida acadêmica? Você se formou e chegou a exercer algum papel dentro de algum hospital da própria cidade? Me explique. De Uberaba? De Uberaba. Não, porque assim, eu formei e eu fui recrutado para a Marinha. Eu fiz um ano de serviço militar obrigatório. Você foi para a Marinha, então? Fui para Brasília. Quem frequenta o Exército tem uma graduação, tenente, alguma coisa? Como é que funciona isso? Sou primeiro tenente, sou segundo tenente da reserva. Por que da reserva? Reserva não remunerada. A não remunerada. Tá? O fato de você ter ocupado te dá esse direito de levar. Na verdade, no caso dos médicos, o objetivo é ter uma reserva numa eventual catástrofe, numa eventual guerra, você tem aqueles para chamar. Você ficou durante um ano em Brasília. Em Brasília. Quem fez isso também foi o Dr. Sérgio, não também, foi? Acho que ele fez. Usou para isso também, né? Acho que o dele é o Exército, no caso. E não houve essa possibilidade ou interesse seu de prestar um concurso e seguir dentro da prestação de serviços nas Forças Armadas? Não. Depois que você ficou esse tempo lá em Brasília, você veio para que região? Eu fui para Ribeirão, fiz 2 anos de pediatria. Seria a residência? Residência. Especialização lá no Hospital Santa Lídia. Aí eu fui para Serquilho trabalhar como pediatra, que é uma cidade mais no interior. Perto de Tietê. Ali. Perto de Tietê, ao lado de Tietê. É na região central, praticamente. Qual a cidade maior que está perto de Serquilho? Eu lembro que é uma região muito... Tatuí. Tatuí. É do lado da Castelo Branco. Sim. Em torno de 70 quilômetros de Sorocaba. Não é longe de Sorocaba também. E Piracicaba são 50 quilômetros também. E lá em Serquilho você trabalhou quanto tempo? Em Serquilho eu fiquei em torno de 20 anos. 20 anos. E sempre no segmento da pediatria. Da pediatria. E fazia medicina do trabalho na usina de lá também. Então também exercia essa atividade. Sim. E de Serquilho hoje você mora em Piracicaba. O porquê da mudança para aquela cidade? As crianças cresceram, precisavam de escola. Aí eu optei por mudar para uma cidade maior, com um recurso maior, e eu pegava a estrada para trabalhar.
Foi E, esse de o qualquer objetivo. maneira, eu vejo que você tem 3 filhos. 3. Casada com uma orlandina, não é? Sim. Qual é o nome? Explique quem é a família da esposa. Ela chama Ângela. Ela morava no Jardim Boa Vista, perto do asilo, Per- tá? Sobrenome Castro. Ela tem 2 irmãos, um professor no Alcídio e a outra é casada com o superintendente do Centro de Paula Souza, hoje. Ele foi nomeado em Ah, é o dezembro. professor Orlandino que foi nomeado. Exato. Ele é meu cunhado. É casado com a irmã da minha esposa. Estão tentando, inclusive, trazer uma faculdade da FATEC para Ele, Orlândia. ele, Ele está se empenhando ele nessa esteve tarefa. lá em casa e comentou que ele esteve aqui e acho que eles estão tentando. Vai vingar. Tomara, né? Sempre Agora, bom. uma coisa que me chamou a atenção, que você me disse na pré-entrevista, chegou o momento que você cansou um pouco de trabalhar no segmento da pediatria. Me conte essa particularidade, Ayrton. Então, a pediatria é desgastante por si só. Você tem que se desgasta. Acho que, por exemplo, um exemplo lá em casa, acho que ninguém quis fazer medicina por ver o tanto que o pai sofreu trabalhando. E a pediatria você tem que dar atenção. Então não tem que hora ser para nada. o gineco e o pediatra. É. Tá, é mais ou menos né, quem não- acompanha é que Exatamente. participa efetivamente do parto. E não tem hora para nada. Mas mesmo a criança doente, você tem que dar assistência, né? É desgastante. E eu, com o tempo, eu fui descobrindo a medicina integrativa. O que seria medicina integrativa? Medicina integrativa é uma área da medicina que um dos ícones da medicina integrativa é o Dr. Lair Ribeiro. Sim. Tá? Que ele prega você tratar com nada que seja remédio. Primeiro, preventivo. Né? Qual que é a prevenção? Bons hábitos nutricionais, prática de atividade física, regular sono e várias outras coisas. Esse seria o primeiro ícone. E o segundo dá para você, através de fitoterápicos, você fazer tudo aquilo que um remédio convencional faz. Lógico, isso é muito polêmico, tá? Perfeito. Mas eu me dei bem com isso, assim, eu gostei. Eu acho que é o que todo mundo deveria procurar. Na verdade, o que se busca, se eu estiver fazendo uma interpretação equivocada, você pode me corrigir, que eu não sou do segmento, precisa prevenir para depois entupir, evitar que se entupa a criança de remédio. Exato. Ou seja, prepará-la para que se evite o máximo de ministrar, por exemplo, o tal do antibiótico, aí tem negócio de geração 1, 2, 3, é mais ou menos nessa linha. E o problema é que a mãe quer imediatismo. E imediatismo é uma coisa meio complicada. Né? É uma coisa que você tem que ter muita confiança e mesmo assim muitas vezes você não consegue. E o jeito que se trata a criança hoje, dentro dessa medicina integrativa, teria que mudar totalmente. Então eu optei por... Eu não conseguia mais ver tanta coisa de errado que se faz com as crianças e eu não consegui mais. Isso é fruto do lobby das grandes farmacêuticas? Grandes farmacêuticas, da indústria alimentícia. Que é aqueles famosos maus alimentos, né? Exatamente. Isso é um tema interessante, né, doutor Ayrton? Exatamente. É uma coisa que poucas pessoas talvez tenham a coragem, até profissional, de seguir. Não que você tenha abandonado a medicina, não é isso. Mas dentro da sua especialização, essa é uma teoria. Daqueles pediatras que você conhece, quantos ainda conseguem sobreviver com esse pensamento? Todos. 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 E o caminho disso em termos de futuro? O que seria? A conscientização dessas indústrias? Qual que seria o caminho? Porque a gente sabe que a criança hoje anda muito obesa, né? Nunca se teve tanta obesidade. Eu gostaria que você explicasse isso. Criança com diabetes, criança com sobrepeso, é resultado talvez disso tudo. Da alimentação. Basicamente da alimentação. Se você não dá um bom alimento... Não, exatamente. São crianças obesas e mal nutridas. Eu te garanto, com deficiência de vitaminas, de tudo. E você fincou essa bandeira e dentro daqueles que são seus pacientes você consegue fazer esse trabalho. Eu não tenho feito isso mais com criança, como eu te falei. Tá. Porque eu não consegui mais atender criança depois que eu percebi que o caminho era outro. Bom, agora eu sei que você continua na área de medicina e partiu também para uma área empresarial que é o foco
dessa nossa entrevista, a segunda parte dessa nossa entrevista. Para quem não sabe, o Dr. Ayrton implantou através da empresa dele, que ele vai explicar como é o funcionamento, aquela possibilidade da prefeitura, ao invés de fazer aquele processo para contratação mediante concurso de médicos, que ela pudesse terceirizar, não o hospital da cidade, que não é o caso dele. A prefeitura, pela própria dificuldade, eu dou um testemunho meu pessoal como procurador jurídico, eu sei que a grande dificuldade de municípios de porte médio e pequeno é contratar médico, porque se ele faz o concurso, o valor, a remuneração que o médico ganharia, geralmente acaba trombando com o salário do prefeito. E há muita política nesse salário, subsídio de prefeito, vereador, faz com que nós tenhamos prefeituras de grande porte que o prefeito ganha um valor que não é condizente com o cargo. E, ao mesmo tempo, como ele tem uma limitação, nenhum médico concursado poderá receber mais que o prefeito. A saída natural acaba sendo esse tipo de serviço. Então, eu gostaria de que você explicasse para nós quando surgiu essa ideia para que você montasse uma estrutura de atendimento nesse segmento de saúde, doutor. Então, o primeiro passo foi até meio inusitado. Eu, em Serquilho, existia uma empresa prestando serviço no hospital de lá. Eu não trabalhava no hospital nessa época, porque aquele era um hospital que era caloteiro, vou usar o português, era inadimplente com os médicos. Inclusive, até hoje eu tenho dinheiro para receber, mas não tenho o que fazer. E chegou essa empresa, chegou no dia 1º de outubro, ela abandonou o serviço, não avisou ninguém, aí virou um caos. Um caos da cidade. Me procuraram, a secretária de saúde me procurou, o prefeito, se eu conseguia arrumar uma equipe para assumir. Eu falei, olha, eu gosto de desafio. Esse foi o primeiro. Consegui, arrumei a equipe, a gente começou a tocar o serviço lá, depois a gente tem muitos conhecidos na região, um outro conhecido assumiu a diretoria de saúde de um município lá próximo, pediu para eu ajudar, porque estava meio bagunçado, e começou por aí. A partir daí, eu fui expandindo. E foi justamente, portanto, na cidade de Serquilho que você começou a atividade. E a sua empresa Arcângelo Clínica Médica existe há quanto tempo? A minha empresa tem... Corretamente, eu não sei te dizer, ela tem em torno de 18 a 20 anos, mas é porque a gente prestava serviço e emitia nota fiscal normal, como muitos médicos fazem. Trabalha no hospital, emite a nota e o hospital paga a empresa. Mas aí depois, a partir daí, eu peguei e aí eu reformulei a empresa, preparei ela para participar de pregões, de concorrências. Apenas para que vocês entendam, existem dois modelos, a grosso modo, a explicação muito simples, para não complicar muito juridicamente. Existe a tal organização de saúde, que são aquelas que tomam conta de um hospital, assumem o hospital, como se fizesse uma concessão de um hospital, que está lá, vem uma organização tomar conta. Não é o caso desse tipo de trabalho. Ele simplesmente, nesse caso, o contrato seu é com a prefeitura. Com a prefeitura. Aliás, um contrato que já tem 2 anos. Então, essa entrevista ela tem uma visão não política. Ao contrário, começou na outra, está sendo mantida agora. É importante que a gente tenha aqui em Orlândia um atendimento nesse segmento. Então, explique direitinho para nós a diferença entre o que eu falei de organização de saúde, principalmente que tem muito em cidade grande, e esse modelo que vocês estão aplicando, por exemplo, em Orlândia hoje. A organização social, ela assume toda a unidade. Por exemplo, pegaria o hospital beneficente, assumiria todo o hospital, colocaria gestão própria, desde o faxineiro até o médico. Insumos, tudo. O hospital é dele. Ele vai assumir, vai ter a contrapartida da prefeitura, um valor X estipulado, e assume a responsabilidade integral. No nosso caso, não. No nosso caso, houve um pregão eletrônico. Ou seja, tudo isso foi feito licitação. Sem nenhum tipo de tratamento privilegiado para ninguém. Não, é um pregão eletrônico onde qualquer empresa apta com as exigências do edital poderiam participar. Como tivemos várias, em torno de mais de 10 empresas, eu tenho certeza. E no edital tem lá o termo de referência, que são aquilo que a prefeitura solicita, especialidades, pediatra, ginecologia, com tantas consultas de cada um, e aí você faz o pregão, e aí a gente acabou conseguindo.
E apenas também para enriquecer isso, a gente sabe qual que é a licitação, as empresas licitantes, que são aquelas que participam, têm o que nós chamamos de acervo técnico, né? Você tem que mostrar que você tem competência para fazer aquele tipo de trabalho. E o caso do Dr. Ayrton, da empresa dele, ele começou na cidade onde ele trabalhava, mas ele só se expandiu mesmo com toda a força quando ele já tinha uma estrutura e acervo técnico que desse a ele condição técnica de atender esse desafio, né, doutor? Sim, não. Hoje a gente trabalha em 18 municípios atualmente. 18 municípios. 18. Desde municípios menores, como Cássia dos Coqueiros, que foi um desafio, porque parece que não, mas foi, e até a UPA de Sorocaba. Então vocês veem, é importante esse tipo de experiência, porque a empresa trabalhando de um porte pequeno, Cássia deve ter 3, 4 mil habitantes. Exato. Eu conheço a cidade muito pequena e deve ter uma única unidade básica de saúde. Uma unidade só. A grosso modo seria isso. Exato. E outras que tem. Você falou, inclusive, de UPA. Você presta serviço também na unidade como a unidade de pronto atendimento. Qual cidade que você faz esse trabalho? Jaú. Que é uma cidade boa. Grande. Jaú, Sorocaba. Sorocaba também? Sorocaba a gente pega a UPA lá. Então, quando foi feito o processo licitatório, isso vale para todas as empresas, a prefeitura contrata, então, profissionais em especialidades. O exemplo aqui em Orlândia, todas as especialidades, quais são? É lógico que são muitas, não sei se você vai lembrar todas, né? Mas tente dizer, é feita a contratação, estabelece o profissional e a carga hora que cada profissional vai se dedicar, seria isso? Por consultas aqui. Existem lugares que é por hora trabalhada e existem lugares que é por consulta. E qual é o modelo melhor na sua avaliação? Olha, depende do tamanho do município. Vamos considerar o tamanho de Orlândia. Orlândia talvez por consulta seja interessante. Consulta melhor. Porque se você pega um município muito pequeno, provavelmente o médico não mora na cidade, e aí o que acontece? O volume é muito baixo, então não tem uma vantagem para o médico sair, se locomover, para poder ir lá ganhar por consulta. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive até confidenciava com você na pré-entrevista, é que você tem trazido aqui para Orlândia no seu trabalho alguns profissionais que são filhos da cidade. Eu cito aqui o nome do Fernando Misto, que é pediatra, o nome do Renan Freitas, né? Que atua ele é oftalmologista, né? Otorrino, perdão. Ele é otorrino. São profissionais aqui da cidade, ou seja, aqueles mesmos profissionais que você tinha, e é muito claro isso, não há nenhum tipo de influência política, pessoal. Isso é importante porque o assunto de saúde é muito acima disso. Então é importante também prestigiar aqueles profissionais de boa qualidade que estão também tendo essa oportunidade através da sua presença da empresa que você comanda, né? Claro, existindo a demanda, é muito mais fácil a gente pegar filho da cidade que tenha capacidade do que trazer alguém de fora. Eu vou te dar alguns exemplos aí na nossa trajetória, porque a gente procura sempre o diálogo com a prefeitura. Porque não adianta eu chegar e falar, não, agora eu é que vou fazer da minha forma. Não é o objetivo. A gente chega, senta com o prefeito, tem prefeito que quer de cidade pequena que junta todos os vereadores na reunião, tem de tudo. Tá? Muita reclamação? Não, assim, no início do contrato. Mas a reclamação sempre tem, é impossível agradar todo mundo. E teve um prefeito que chegou e falou, olha, eu quero que troca todo mundo. Falei, prefeito, tem isso dia 10 de dezembro. Para assumir o contrato dia 15, ele queria que trocasse todo mundo. Ninguém aqui presta. Desse jeito. Falei, vamos com calma. Não, quero que troque. A gente troca. Vou fazer o quê? Esse é o desejo? Já aproveitar que a gente está chegando agora, começando um trabalho que já comece. É mais fácil agora do que tirar depois. O que é razoável em termos de distância onde o profissional reside em relação a Orlândia, qualquer cidade? Ele deve residir, tem um limite, 100 quilômetros de onde ele presta serviço, ou não há esse tipo de limite? Eu acho que não. Depende da boa vontade sua e do estímulo que você tem. Aqui em Orlândia, quantos médicos têm atendido no nosso sistema de saúde? Assim, a grosso modo. Eu sei que eu te peguei meio de surpresa, que é tanta cidade e tantos médicos, você lembra? Aqui? Mais ou menos? O pagamento sou eu que faço, então eu estou tentando pegar a planilha e... Sim. Em torno de 25 a 30, eu acredito. E dá para atender várias especialidades, né? Sim, temos otorrino, uro, vascular, pediatra, clínico geral, ginecologista, médico do trabalho,
neuro, É muita gente. endócrino, pelo menos 9, oftalmo, acho que pelo menos 10 aí. Agora, de qualquer maneira, você, juntamente com a Secretaria de Saúde, antigamente era o Fábio, hoje é o Diego, né? Vocês fazem avaliação periódica da prestação de serviço. Quando surge reclamação, como é que funciona? A prefeitura canaliza isso para vocês? A Da gente própria sempre. empresa? Agora, graças a Deus, eu acho que tá em muito pouca reclamação, viu? Porque dificilmente a gente precisa trocar um médico de quem está trabalhando. Isso é É um resultado. muito raro a solicitação em Orlândia de troca de profissional. Hoje, se você analisar qual é a especialidade que as pessoas mais procuram, você tem estatística e pode ser uma pessoa que tem uma ideia geral, né? Qual seria a especialidade mais procurada hoje? Eu colocaria os três pilares, né? Clínica médica, ginecologia e pediatria. São esses três segmentos. São os 3 segmentos. E essa questão de horário de atendimento, é claro que não é uma decisão sua, é muito da própria prefeitura. O horário atual que é feito nas cidades onde você atua, geralmente vai nunca 24 horas, né? Ou chega a ter 24 desde que você preste serviço para algum hospital. Existe essa situação ou não? O 24 horas é só plantão. Uma UPA, um plantão médico. Tá. Fora disso, não. Fora disso, não. É porque a unidade básica ela não funciona 24 horas. É horário comercial mesmo. Esse modelo, e você tem experiência para dizer, existe uma tendência das pessoas que é necessário que se multipliquem as unidades básicas de saúde. Tem outros que pensam que compensa muito mais ter um jeito de transferir um paciente num ponto para um hospital ou um equivalente ao hospital para que não seja tarde demais o atendimento. Qual a sua visão pela sua experiência que tem? Você que lida com cidade de porte pequeno, médio e grande, doutor. Bom, a gente tem que dividir em atendimento primário, atenção primária de saúde, que é atendimento básico, que hoje é o SF, que é o básico, que é o médico da família, né? Que é aquele que dá o primeiro atendimento. Dentro do atendimento primário tem essas 3 especialidades que são as pilares e as outras especialidades, dentre essas que eu citei, otorrino, neuro, urologista, ortopedista, acho que faltou falar. Essas outras, isso aí é atendimento básico. A urgência, um caso grave, é hospital. O que tem, até teve aqui em algum tempo atrás uma conversa de UPA, né? Sim. Orlândia, eu não vejo Orlândia numa cidade que comporte uma UPA. Por quê? Porque você vai montar uma estrutura com novos médicos, com funcionários, vai ter que bancar uma estrutura completa, sendo que você já tem um hospital que faz a urgência e emergência. O que você pode questionar é a qualidade do atendimento. Não estou dizendo que o atendimento, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o atendimento do hospital é ruim. O que você pode melhorar, se existir alguma demanda, melhorar a recepção disso. Agora, você fazer uma outra estrutura, sendo que o hospital dá uma cidade de 40 mil habitantes, eu não vejo. Agora a UPA, em contrapartida, tem um papel muito importante em cidade de porte médio e grande. Não, né? Exato, eu estou dizendo o porte de Orlândia. O caso seu, por exemplo, Sorocaba que tem Sorocaba, perfeito. Sorocaba perfeito. hoje está embolado com Ribeirão Preto em termos de população. Em torno de 700 mil. 800 mil. Mesmo cidades do tamanho de Jaú, comporta. É diferente. Jaú tem na faixa dos 100 mil? Tem mais, eu acho que tem um mais pouco que 100 mil, né? Então essas cidades comportam uma UPA, que são cidades grandes. Aqui qualquer um se locomove fácil para o hospital. Talvez o segredo é ter um meio de transporte onde o cidadão mora até um ponto que seja mais rápido para atendê-lo. Mas se você chegar se for levar por esse lado, então você vai ter que ter uma UPA em cada bairro. Se for o problema a locomoção, você vai ter que ter uma UPA em cada bairro para resolver o problema. Então, no caso nosso, aqui de Orlândia, você é uma pessoa experiente. O que você imagina nessa questão de melhoria do atendimento de saúde? Independente de parte física, de prédio, essa dinâmica da relação da tua empresa com a prefeitura, já houve uma outra empresa que prestou também serviço, que a gente respeita também, fez o seu papel. O que você projeta nessa relação com a Secretaria de Saúde para o futuro em termos de atendimento? Eu acredito que hoje Orlândia é uma cidade privilegiada nessa parte, porque eu andei vendo a demanda de especialista não é grande. Você não demora, tem município que demora 6, 8 meses para você conseguir uma
uma consulta com um especialista. E Orlândia não tem uma fila de espera tão grande assim. E nesse modelo, a gente sabe que tem por hábito se criticar o nosso INSS, o nosso SUS, na verdade, Sistema Único de Saúde, mas quando o cidadão viaja pelo mundo, vê que ele quebra se não tiver. Quebra. Eu entendo, meu ponto de vista, eu sou um defensor do sistema de saúde. Ele tem falhas? Tem falhas. Na sua opinião, você tem o mesmo pensamento que o meu? E em caso positivo, o que você acha que poderia ser feito para melhorar ainda mais o sistema de atendimento, doutor? Bom, vamos lá. Talvez você ter algum suporte de emergência, assim, um horário. Até tem lá em cima no mini hospital, né? Um atendimento fora do horário. Uns dois pontos desse na cidade. Mutirões. A mutirão. Eu acho que de cirurgias. De cirurgia, de atendimento, de demanda de especialidade também. Tem uma especialidade que está extrapolando a fila de espera, eu faria um mutirão. Normalmente em outras cidades você atua. Geralmente a demanda é maior que na parte da parte dos olhos, catarata. O que seria uma demanda que sempre é reprimida? Catarata é uma demanda reprimida. Mas cirurgia principalmente, né? E aqui a gente tem um hospital, né? Um hospital com um centro cirúrgico fantástico. Muito bom. Você tem condições de zerar a fila de cirurgia. Agora, no encerramento da nossa entrevista, a gente fica muito feliz de ver um orlandino, médico, né? Que volta para a sua cidade e tem a oportunidade de prestar esse serviço. Eu sei que você presta serviço em 20 cidades, mas tenho certeza que você tem um carinho especial por sua terra, né? Claro, isso te faz sentir bem. E o porquê, inclusive, você, com o direito que tem, participou de um processo licitatório, venceu e tem feito seu trabalho, né? Esse pensamento é com correto? certeza, é um orgulho para nós poder prestar serviço na cidade que você nasceu, que você cresceu, né? Eu saí daqui com 16 anos, mas sempre voltei a Orlândia, meus pais daqui. Então a gente sempre tem Orlândia. Acompanhar, mesmo de fora, acompanhando a narração do Tarcísio dos jogos da Intel. Quando vinha para Orlândia, ia na quadra. Verdade. Então a gente sempre teve um vínculo, né? Quem é orlandino nunca esquece dessa terra. O cordão umbilical, né? não foi cortado, né? Então a gente... E assim, além de tudo, é obrigação nossa procurar prestar um bom serviço. A gente está sendo remunerado para isso, então a gente tem que procurar fazer o melhor. Falhas podem existir, ninguém é perfeito, é muito complexo, é um trabalho muito complexo. É um trabalho desgastante, mas a gente procura tentar suprir. E é desgastante porque lida com uma coisa chamada saúde, né? Saúde das pessoas. Essa atenção que vocês têm que ter é muito maior. Vida humana muito complicado, né? Tá. Já que falamos em vida humana, os seus irmãos orlandinos, você olhando para aquela câmera aqui, Ayrton, essa daqui, faça uma mensagem aí em nome da sua empresa, enfim, diga o que você sente nesse momento dessa prestação de serviço que você tem feito aqui na nossa cidade. Então, eu me sinto um privilegiado de poder prestar esse serviço aqui e a gente tem procurado fazer o melhor pela população e a gente está à disposição para críticas e do que puder melhorar, a gente está aí. Para ver se a gente fica mais 3 anos aí, que é o prazo que a gente legalmente pode renovar contrato e ficar. Esse é o nosso objetivo. Prestar um serviço de qualidade para a população.